Meus cumprimentos. Ruas de Montes Claros, terceira etapa. Rua Cabo Santana. O Cabo Santana era filho de Antônio Martins Santana Primo, nosso herói da Segunda Guerra Mundial de 1944. Esse é o ano em que ele faleceu em virtude de um bombardeio alemão. Sob o comando do tenente Paulo de Melo Prates, filho de Castelar Prates e Olga Vieira de Melo Prates, de Montes Claros. Ele, Montes Clarense, sobre o comando também de Montes Clarense, o tenente Paulo de Melo Prates. Cabo Santana é o nosso herói. Eu tive como professor o seu irmão Pedro Martins Santana, sem dúvida alguma o melhor professor de história de segundo grau, Escola Normal, Colégio Diocesano, Instituto Norte Mineiro de Educação. Pedro Santana, que foi realmente o melhor. Ainda tem um irmão vivo, Raimundo Martins Santana. Já está com seus 93 anos de idade. Raimundo foi meu colega de escola, tanto de ginásio como do curso de comércio. Advogado. Cabo Santana é homenageado com a rua onde a sua família, onde ele morou um tempo e a sua família sempre morou, que fica entre os dois sobrados do Museu Regional e da Secretaria de Cultura. Começa na rua Coronel Celestino e termina na rua Padre Teixeira, ao lado do Mercado Municipal. Rua Costa Carvalho. É a rua da vida noturna de Montes Claros, a década de 30 e 40, que era a Rua do Marimbondo, antes chamada Rua do Oriente, e depois Rua Xavier de Mendonça, depois Rua Marquês do Paraná, ou ruazinha que mudou de nome, Rua Costa Carvalho, Rua do Marimbondo, Rua do Oriente, Rua Xavier de Mendonça e Rua Marquês do Paraná. Rua Justino Câmara, juntamente com a Rua Simeão Ribeiro, repito, juntamente com a Rua Simeão Ribeiro, era a mesma rua a que começa na Presidente Vargas e ao que vai terminar na Padre Teixeira. Era tudo a Rua do Comércio. Homenagem a Justino de Andrade Câmara, pai de João Câmara, que foi prefeito e deputado. A Justino era a antiga Praça da Matriz, o Largo da Matriz, com as construções de casas e prédios em toda a matriz, acabou formando 3 ruas. A Rua Dona Eva, a Rua Coronel Celestino e a Rua Justino Câmara. É onde viveu sempre a família de José Gomes de Oliveira e que está o sobrado Teles de Menezes, que está sendo reformado atualmente. Rua Padre Teixeira. Homenagem a Antônio Teixeira de Carvalho, que chegou a Montes Claros, mudou para cá, a chamado do Cônego Chaves, em 1843. Então, Rua Padre Teixeira. Lá está ainda a casa de Domingos Lopes, político importante de Montes Claros do passado, que era
chamada Simeão Ribeiro da Silva, antiga Rua General Osório, Rua do Simeão e Rua da Raquel. Este nome chamou muita atenção do historiador Hermes de Paula, porque Montes Claros não tinha nenhuma rua com nome de mulher. E a Rua Pateixeira era chamada de Rua da Raquel. Lá foi Hermes de Paula em busca de quem foi Raquel. A informação mais segura que ele teve é que Raquel tinha sido uma famosa hetaira. Aí doutor Hermes vai ao dicionário buscar o que significava hetaira. E a explicação que hetaira, no passado, na Grécia, o nome é grego, era uma cortesã, ou uma mulher de vida livre. É preciso dizer aqui, porque é muito importante, quem era Antônio Teixeira de Carvalho, o padre Teixeira. O padre Teixeira teve como filho Silvio Teixeira, que é nome de rua do bairro São José. O padre tinha 10 filhos, assim como o padre Ocônico Gonçalves Chaves, que tinha 10 filhos. O padre Teixeira também era pai de 10 filhos, e entre eles o Silvio Teixeira, que era pai de Eva Bárbara Teixeira de Carvalho, que é Dona Eva, que é nome de rua. E era avô de Antônio Teixeira de Carvalho, que tinha o próprio nome do avô, que era o doutor Santos, prefeito, um dos grandes e importantes prefeitos de Montes Claros, o doutor Santos. Então ele era neto do padre. Então Montes Claros tem 4 ruas: Padre Teixeira, Dona Eva, Silvio Teixeira e doutor Santos, que eu sei até agora, da mesma família. Rua Silvio Teixeira, acabei de falar. Silvio Teixeira de Carvalho, que era chamada Rua Coração de Jesus, a Rua do Jiquitaí, também chamada a Rua dos Magabeiras. Travessa Arthur Lobo, antigo beco de Santa Bárbara, aberto para evitar os atoleiros da Rua do Pedregulho. Agora é preciso explicar. Que rua é essa, a Rua do Pedregulho? É a Gonçalves Chaves, a que fica atrás do Centro Cultural. E que beco é esse que foi aberto, essa travessa, Arthur Lobo, enquanto os atoleiros da Rua dos Pedregulhos? É a rua que desce ao lado da Matriz, que desce para a Gonçalves Figueira, ou Gonçalves Chaves, que já teve também 2 nomes. Rua do Pedregulho, uma ruazinha muito estreita. Praça Doutor Carlos, e agora começou a facilitar, porque é a praça principal de Montes Claros hoje. Doutor Carlos foi o primeiro médico de Montes Claros, o primeiro Montes Claros formado em medicina, Carlos José Versiani. Antes ela era chamada Largo de Cima. Com a construção da Santa Casa de Misericórdia, ela foi chamada Largo da Caridade. E quando, depois de construído o mercado, o Mercadão, velho Mercadão, Largo do Mercado. Dr. Carlos José Versiani foi um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia, o seu primeiro diretor. Médico importantíssimo, que normalmente não cobrava por suas consultas. Não sei como é que ele vivia. Praça Santos Dumont, que era conhecido, tem pouca informação sobre ela, por Malhada, a Praça Santos Dumont. Praça Doutor Chaves, que é a Praça da Matriz. Homenagem a Antônio Gonçalves Chaves Júnior, que era filho do padre Chaves, que tinha 10 filhos.
O primeiro advogado de Montes Claros, o doutor Chaves, chefe liberal da política no norte de Minas. Foi governador de Minas Gerais e governador de Santa Catarina. Desembargador, primeiro presidente da Câmara Federal no regime republicano. Depois de 1889, ele é o primeiro presidente do Congresso, da Câmara. Senador federal, porque tinha senador estadual naquela ocasião, senador federal. E diretor da Faculdade de Direito de Minas Gerais. Está aí, em cargos públicos, o mais importante Montes Clarense, Antônio Gonçalves Chaves Júnior, governador de 2 estados, presidente da Câmara, senador federal, diretor da Faculdade de Direito de Minas Gerais. Um grande intelectual.